Deputados se mobilizam pela criação de uma frente parlamentar de combate ao Aedes aegypti. Parlamentares catarinenses repercutem PEC que amplia os poderes dos legislativos estaduais. Definida a nominata dos parlamentares que vão compor as comissões permanentes da Casa. E ainda a mudança no regimento interno da Assembleia para ampliar a participação dos cidadãos. Agora, no Notícias da Semana. Líderes de bancada definiram esta semana os nomes dos parlamentares que vão representar os partidos com assento na Assembleia nas comissões permanentes da Casa. A nominata completa já foi publicada. Quem conta é a repórter Maria Helena Salles. O deputado Aldo Schneider, do PMDB, leu o ato da presidência em plenário com a relação dos parlamentares designados para cada uma das 19 comissões permanentes da Assembleia Legislativa. A lista já foi publicada no Diário Oficial. 3 comissões têm 9 membros, a de Constituição e Justiça, a de Finanças e Tributação e a de Ética e Decoro Parlamentar. Neste caso, o PMDB, o PSD e o Bloco Social Progressista, composto pelo PP e o PSDB, têm 2 vagas cada. Os demais ficam com 1 vaga em cada uma das 3 comissões. São eles o Partido dos Trabalhadores, o Bloco Frente e Renovação, composto por PSB, PR e PPS, e o conjunto das bancadas do PCdoB, DEM e PDT. A distribuição das vagas é feita conforme a representação numérica de deputados do dia 1º de fevereiro deste ano. As outras 16 comissões têm 7 membros, por isso a divisão é diferente. Em cada uma delas, o PMDB participa com 2 deputados. Os demais ficam com 1 vaga cada. São eles o PSD, o Bloco Social Progressista composto pelo PP e PSDB, o PT, o Bloco Frente e Renovação, que reúne o PSB, PR e PPS, e o conjunto das bancadas do PCdoB, DEM e PDT. A partir de agora, cabe ao deputado mais idoso entre os que têm maior número de mandatos e que seja integrante da comissão, convocar a reunião de instalação do colegiado. A coordenadora das comissões, Maria Natel Schaefer-Lorenz, já agendou reuniões de 12 comissões para as próximas terça e quarta-feira. A efetivação deste processo é fundamental para os trabalhos da Casa. Nessa reunião de instalação é eleito o presidente e o vice-presidente da comissão. A partir daí inicia o trabalho das comissões, trabalho de análise das matérias, as matérias que estavam represadas, as matérias novas. Nós temos diversas matérias aguardando para a deliberação e, a partir da próxima semana, nós já começamos o trabalho efetivo das comissões. Ainda no que diz respeito a questões regimentais, você sabia que qualquer entidade civil devidamente regularizada pode se manifestar sobre projetos que estão tramitando no Parlamento catarinense? Pois é, isso se tornou possível, Cláudia, graças a uma mudança no regimento interno da Casa. A alteração foi aprovada na última sessão de 2015. Quem conta é o repórter Tiago Toscani. No ano passado, a União das Doulas, mulheres que acompanham partos para prestar suporte contínuo e proporcionar bem-estar físico e emocional às grávidas, fez toda a diferença na aprovação de uma lei que beneficia diretamente essas profissionais. A Lei 16.869, de 15 de janeiro desse ano, obriga casas de parto, maternidades e hospitais das redes pública e privada do Estado a permitir a presença das doulas desde o período de trabalho de parto até o pós-parto imediato. O autor do projeto que virou lei foi o deputado estadual do PSD, Darcy de Matos. Durante a discussão desse assunto em 2015, muitas doulas estiveram no parlamento tentando, junto aos deputados, garantir a aprovação dessa lei. A gente não tem nenhuma função técnica, uma doula não tem função de enfermeira, de médico, inclusive não tem como se meter, digamos assim, no que o médico está fazendo, no que a enfermeira está fazendo. O nosso foco é a mulher e o bebê. A mobilização deu certo, mas agora situações desse tipo passam a ter um caráter mais formal dentro da Assembleia Legislativa. Isso porque no final do ano passado foi aprovada uma mudança no regimento interno da Casa. Agora, representantes de entidades organizadas da sociedade civil terão o direito de se manifestar formalmente sobre projetos que estejam em tramitação na Assembleia.
A iniciativa é de autoria dos deputados Gelson Merizio, do PSD, Marcos Vieira, do PSDB e Mauro de Nadal, do PMDB. De acordo com a proposta, a manifestação deve ser apresentada após a análise da Comissão de Constituição e Justiça no prazo de 15 dias. Cada colegiado deverá se pronunciar somente sobre matéria de sua competência e é garantido ao relator na comissão técnica aproveitar a manifestação para sugerir o aperfeiçoamento do projeto. Nós não teremos nenhum risco de termos uma matéria aprovada no final de um exercício sem ter tido a oportunidade, a possibilidade de todo cidadão participar efetivamente da discussão e da sua elaboração. É uma forma democrática, social e agora legal de garantir a participação popular. Falando em projetos, deputados aprovaram esta semana em plenário as primeiras matérias analisadas pela Assembleia neste início de ano legislativo. Entre as propostas, destaque para que altere o Código Ambiental catarinense. O objetivo é agilizar a emissão de licenças pelos órgãos ambientais. Quem explica por quê é a repórter Maria Helena Salles. A necessidade de alteração do Código Estadual do Meio Ambiente surgiu durante as reuniões da CPI da Telefonia Móvel, que movimentou a Assembleia Legislativa há 3 anos. As operadoras reclamaram que não conseguem agilizar a instalação de novas antenas no estado para melhorar o serviço prestado, porque a Fátima e outros órgãos ambientais são lentos na emissão das licenças necessárias. O projeto de lei de autoria do deputado Silvio Drevec, do Partido Progressista, inclui um parágrafo na lei de 2009, determinando o prazo máximo de 2 meses a partir da data do requerimento para que o órgão ambiental competente faça a expedição das licenças. A alteração facilita a implantação e o compartilhamento de antenas em Santa Catarina. As operadoras tinham um argumento muito forte de que não podiam instalar antenas se não tivesse a licença da Fátima. Isso também é verdadeiro. A Fátima, por sua vez, dizia, nós não temos um prazo específico e diante da demanda, que é muitos processos, se priorizava outros projetos e o caso das antenas sempre ficava para trás, ou seja, não andava na fila. Espero que com essa determinação dessa legislação, a Fátima, enfim, todos os órgãos ambientais que são incumbidos desta tarefa, coloquem pessoal suficiente para dar uma celeridade, para dar uma agilidade. Na mesma sessão, os parlamentares também aprovaram um projeto do deputado Ismael dos Santos, do PSD, que acrescenta um artigo à Lei de 1980, que rege o transporte rodoviário intermunicipal. O artigo obriga a identificação de cada um dos passageiros para viagens com percurso igual ou maior que 100 quilômetros. As empresas transportadoras ficam obrigadas a emitir o bilhete de passagem contendo identificação dos passageiros. A identificação deve ser feita com o registro do nome, número da carteira de identidade e órgão emissor do documento. O passageiro deve apresentar a passagem e a carteira de identidade para que o embarque seja liberado. E as empresas devem conservar esses registros de identificação por 1 ano. Primeiro, isso vai dar uma segurança no sentido de que a pessoa que ela embarca não seja um traficante, não seja um pedófilo, não seja um procurado pela lei, não é, que efetivamente tenha essa identificação. E segundo, como disse, em casos de acidente, tem efetivamente esse recurso por parte da empresa que deve preservar essa identificação durante pelo menos 1 ano. Outro projeto aprovado durante a sessão tramitou em regime de urgência e é de autoria do Poder Executivo. A matéria altera um artigo da Lei de 1988 que institui o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. O novo dispositivo da lei prevê a responsabilidade solidária do antigo proprietário que não encaminhou ao Detran a cópia autenticada do comprovante de transferência do veículo, assinado e datado. É que a administração tributária tem dificuldades para cobrar o IPVA. O Tribunal de Justiça vem tirando a responsabilidade pelo pagamento do imposto dos contribuintes que constam como proprietários no Detran, já oficializaram a venda da propriedade para terceiros, mas não comunicaram essa transferência. A intenção é forçar a regularização completa da transação comercial.
E veja ainda hoje, a Assembleia articula a criação de uma frente para promover ações de combate ao Aedes aegypti. E ainda os desafios do Estado na área da infraestrutura. Notícias, volta em instantes. Santa Catarina segue mobilizada na luta contra o Aedes aegypti. O estado vem reforçando as ações de combate ao mosquito como parte de um movimento nacional que ganhou destaque no último sábado, com um grande mutirão para a identificação e a eliminação de focos do Aedes. Aqui no estado, a iniciativa ganha apoio também dos parlamentares. Deputados estão articulando a criação de uma frente para promover ações de combate ao Aedes aegypti. A iniciativa partiu do deputado Antônio Aguiar, do PMDB. Ele e outros 4 parlamentares, que também são médicos, se mobilizaram pela criação do colegiado. A intenção é fomentar ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. De acordo com o regimento interno da Casa, são necessárias pelo menos 4 adesões para a implantação de uma frente parlamentar. O requerimento apresentado pelo deputado Antônio Aguiar contém outras 12 assinaturas de deputados que apoiam a criação do colegiado. A partir da coleta das assinaturas necessárias, a Frente Parlamentar de Apoio aos Projetos de Combate à Dengue, Chikungunya e Zika já está autorizada a iniciar os trabalhos. A expectativa é que as primeiras ações sejam desencadeadas já na semana que vem. Nós queremos saber o que está acontecendo em nossa cidade. Nós queremos saber o que está acontecendo no estado de Santa Catarina. Por exemplo, Pinhalzinho. Todos nós sabemos que houve alguma coisa mais grave em Pinhalzinho que os outros municípios. Mas queremos dados, né? Quantas pessoas contaminadas, quantos casos de Zika, quantos casos de dengue, quantos casos de chikungunya. E nós estamos aqui para ajudar, não só termos esclarecimentos necessários da Secretaria da Saúde para mostrarmos à população, como também orientar a população. Outro segmento que vem mobilizando os deputados é o da infraestrutura. Em plenário, parlamentares registraram a realização de diversas reuniões em Brasília para discutir projetos na área, entre eles as concessões e a duplicação das rodovias catarinenses. As reuniões sobre mobilidade urbana foram tema de pronunciamento na tribuna por vários parlamentares. A deputada Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores, liderou a comitiva que participou do encontro com o ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, no último dia 15 em Brasília. Além de deputados catarinenses, participaram lideranças empresariais e representantes da Federação Catarinense dos Municípios. O objetivo foi buscar uma revisão dos contratos de concessão das rodovias do estado. No mesmo dia, eles participaram de uma audiência na Agência Nacional de Transportes Terrestres para debater traçado, recursos investidos, etapas dos projetos e valores de cada trecho do pedágio. Então, nós temos um edital de concessão da BR-282 com a 153, a 476, que liga o Chapecó, município de Chapecó, até o Trevo do Irani, em direção a Lapa, no Paraná. A nossa reivindicação é para que o trecho a ser melhorado, duplicado e concedido pelo Estado, ele não seja esse trecho, mas que a gente pense o Estado como um todo, fazendo a ligação do extremo oeste, 163, chegando a 282 em São Miguel, indo em direção a 470, ligando com os nossos portos catarinenses. O deputado Jean Loureiro, do PMDB, fez um relato sobre outras reuniões que manteve na capital federal. Tivemos a oportunidade de ser recebido pelo diretor-geral do DENIT nacional, onde relatamos a preocupação com a Via Expressa que dá acesso a Florianópolis. Hoje nós praticamente não temos dotação orçamentária para implementar o projeto ideal, que o investimento é de quase 400 milhões de reais. Realizamos uma solicitação para que venha um representante do DENIT nacional à Assembleia Legislativa, junto à Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana, para que utilize recursos de recuperação de rodovia como o do CREMA, pelo menos ampliando as faixas e permitindo um investimento mais rápido e uma melhoria para a população que vive um drama diário da chegada e da saída de Florianópolis. Outra reunião que mobilizou os deputados estaduais nos últimos dias foi na Secretaria da Aviação Civil, para tratar da situação dos aeroportos de Santa Catarina.
O deputado César Valduga, do PCdoB, trouxe novidades sobre o aeroporto de Chapecó. Nós queremos modernizar o nosso aeroporto de Chapecó. Mas para que aconteça a modernização, precisa ser desapropriada 260 mil metros quadrados do lado oposto do atual terminal de passageiros. Para daí sim prosseguir, o projeto de implantação do projeto, enfim, com a modernização dele e, além da modernização, preparar para que o nosso aeroporto de Chapecó ele se transforme no futuro em um aeroporto também de transporte de cargas. O deputado João Amin, do Partido Progressista, e o deputado Jean Loureiro fizeram reivindicações para a agilização das obras e concessão à iniciativa privada do aeroporto Hercílio Luz da capital. Eles acreditam que dentro de 2 anos terão sido investidos mais de 600 dos 900 milhões de reais previstos para obras no terminal. O parecer técnico do Tribunal de Contas da União está sendo executado. Assim que for terminado, vai ser colocado em concessão. A previsão do ministro é que seja em junho. E aí, nos 24 meses iniciais, o aeroporto terá que ter 10 fingers e todos os critérios que a organização internacional exige para um aeroporto internacional. Falando em obras, os planos para a infraestrutura do Estado foram discutidos esta semana, Jucinei, na Federação das Indústrias de Santa Catarina. Diversas entidades participaram do encontro promovido pela Câmara de Transporte e Logística da Fiesc. O presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura, Vanderlei Agostini, destacou durante o encontro na Fiesc que, para o governo, todas as obras são prioritárias. De acordo com ele, Santa Catarina conta hoje com um investimento de 4 bilhões de reais em obras espalhadas em todas as regiões. No ano de 2016 não será diferente, será dada continuidade a essas obras que já estão em andamento. E com a garantia que deixa a sociedade muito tranquila, que é o pagamento em dia. A ideia era que um representante do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, também participasse do evento, mas por causa de outros compromissos, isso não foi possível. O presidente da Câmara de Transporte e Logística da Fiesc destacou que a federação vai atuar na cobrança da conclusão de todas as obras que são importantes para tornar o Estado mais competitivo. A Federação das Indústrias de Santa Catarina contratou um profissional de consagrada competência que tem feito uma vistoria em todo o estado de Santa Catarina. Numa ordem de prioridade passada pela federação, ele tem feito essas vistorias e nós temos, então, entregue esses relatórios às autoridades no sentido de cobrar, então, a implementação dessas obras que estão sendo reclamadas pelo Estado. E as obras, segundo ele, não se referem apenas às rodovias estaduais. Além da BR-470 e do contorno viário da Grande Florianópolis, por exemplo, a Fiesc também vai ficar de olho na conclusão de outros projetos. Temos a 163, a questão da 153 tem que ser resolvida, pode beneficiar ao Estado do Paraná e prejudicar o desenvolvimento aqui de Santa Catarina. Então, o que Santa Catarina precisa de um estudo sistêmico que mostre, a nível de prioridade, o que seria mais interessante nós implantarmos, então, como prioridade aqui em Santa Catarina. E veja ainda hoje a aprovação de uma PEC pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que amplia as prerrogativas dos legislativos estaduais. E mais o lançamento da festa que comemora a colheita das uvas de altitude em Santa Catarina. Não sai daí, Notícias volta já. Deputados repercutiram esta semana a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. A matéria amplia os poderes das Assembleias Legislativas. De acordo com a PEC, sugerida por 15 órgãos legislativos estaduais, os estados poderão criar leis sobre temas como política agrícola, trânsito, licitações e questões previdenciárias. De acordo com o artigo 22 da Constituição, atualmente essa competência é privada da União.
A matéria já recebeu a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça e agora seguirá para a votação no plenário do Senado em 2 turnos. Se aprovada, será encaminhada à Câmara dos Deputados. O relator da matéria, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, apresentou um substitutivo ao projeto original para afastar eventuais riscos na edição de leis estaduais sobre direito processual. O novo texto, que exclui essa possibilidade, foi aprovado por unanimidade pela comissão. A aprovação do substitutivo pela CCJ do Senado foi repercutida na Assembleia Legislativa, que no ano passado criou um fórum pela revisão do Pacto Federativo. Os deputados do colegiado formularam um documento contendo 4 propostas. Uma delas previa a ampliação das prerrogativas de estados e municípios. A matéria foi aprovada em julho do ano passado. A partir daí, parlamentares do Fórum percorreram várias casas legislativas do país em busca de apoio para a proposta. É que, segundo a Constituição Federal, as medidas precisam ser aprovadas como resoluções por 14 assembleias legislativas para que tramitem como emendas constitucionais. Achamos que é preciso ampliar o poder, a competência legislativa dos estados. É um dos 4 pontos que nós temos na nossa proposta de alteração da emenda constitucional a partir das assembleias. Havia uma proposta deste ponto que foi feita pelo colegiado das Assembleias Legislativas do país, não obedecendo assim a tramitação constitucional, que na prática funciona mais como uma sugestão, mas o senador Anastasia incorporou isso, houve uma aprovação e é uma notícia boa. A aprovação da PEC pela CCJ do Senado foi considerada um avanço pelos parlamentares catarinenses. Eles esperam que a medida abra caminho para a discussão das propostas defendidas pelo Fórum. Essa atitude da CCJ aprovar o relatório do senador Anastasia por unanimidade, agora indo para lá, é a porteira que a gente precisava para colocar as nossas emendas com todas as outras 4. Que só para lembrar quem está assistindo, é essa daqui, de mudança da emenda nesse artigo, mas também a inclusão de emendas de propostas constitucionais a partir da iniciativa popular, a questão de 10% da receita bruta em saúde e o aumento de 10% para o repasse em 10 anos do Fundo de Participação dos Municípios e também 10% do Fundo de Participação dos Estados. Então, eu fico muito feliz com essa aprovação, porque já é uma demonstração que os senadores e o Congresso Nacional estão preocupados e querendo nos dar essa abertura para que nós, no Estado, possamos legislar um pouco mais. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, e os parlamentares Kennedy Nunes e Darcy de Matos, todos do PSD, estiveram em Joinville para uma série de compromissos. Eles visitaram entidades da região e ouviram as principais demandas do norte catarinense para o ano de 2016. Na maior cidade do estado, a classe empresarial está preocupada. O presidente da Associação de Pequenas, Micro e Médias Empresas de Joinville fez uma reivindicação ao presidente da Assembleia Legislativa, Gelson Merizio, e aos deputados Kennedy Nunes e Darcy de Matos, do PSD. Os parlamentares receberam a solicitação em um ofício que pedia a transferência do Corpo de Bombeiros Militar de Joinville para outra cidade. O motivo é que Joinville já possui bombeiros voluntários. E para os empresários, não há necessidade de ambos, porque a atuação dos voluntários é considerada suficiente para a cidade. Em Joinville, a estrutura do Bombeiros Voluntário ela funciona 100% bem e há um investimento zero para o governo estadual, né? Então, só por isso, por esse motivo. E a estrutura dos bombeiros militares aqui, ela custa muito, onera demais? Não, ela não onera porque existe um convênio entre a prefeitura, né? E o valor cobrado também é repassado para eles, mas o valor cobrado hoje é infinitamente menor do que que seria aplicado pelos bombeiros militares, né? Além da situação dos bombeiros, a classe empresarial pediu aos deputados que ajudem na mobilização para a extinção da DIFA em Santa Catarina. A DIFA é o diferencial de alíquota, uma taxa que é cobrada a quem não paga ICMS em transações interestaduais. O tributo entrou em vigor no dia 1º de janeiro deste ano. Nós vamos encaminhar, vamos dar apoio ao presidente Gelson Merizio, para que ele possa levar esse assunto ao governador, à Secretaria da Fazenda, e para que nós possamos dar um retorno à Associação das Micro e Pequenas Empresas de Joinville e da região, que é a maior do Brasil. Os deputados também estiveram na PAI de Joinville. O local, que atende 450 alunos, precisa de uma ampliação urgente
A demanda reprimida é grande. Existe até lista de espera para frequentar a entidade. Mas nesse primeiro momento, é um outro problema que vem causando preocupação: o desequilíbrio das contas. A APAI de Joinville tem uma outra unidade que atende alunos de vulnerabilidade social. Este outro local deveria receber R$ 2.000 por mês por aluno de verbas públicas, mas estes recursos não estão sendo pagos de forma integral. E isso está fazendo com que a APAI fique com as contas no vermelho. Essa foi a principal reivindicação feita aos deputados estaduais. Em vez de receber R$ 60 mil por mês dos governos federal e estadual, a entidade vem recebendo 26 mil. Nós pedimos para conseguir uma audiência junto ao secretário de Assistência Social para podermos ver onde que está essa verba que, por direito, pelo manual do serviço realizado pela APAI de Joinville, para nós buscarmos o valor real que é merecido, até para nós melhorarmos a qualidade do trabalho junto a essas crianças, né, que ficam o dia todo no centro-dia. Nós vamos, junto com os outros deputados, vamos conversar com o secretário para saber onde é que está tendo essa dificuldade. E eu acho que nós podemos incentivar um pouco mais, né? Em cada deputado, fazer alguma indicação, fazer alguma emenda, porque esse é um trabalho fantástico. São situações distintas e de contato para podermos estar afinados com o que pensam os empresários, especialmente os pequenos empresários de Joinville. E na APAI, para conhecermos a estrutura, constatarmos a urgência em termos de investimento, especialmente na APAI de Joinville, numa nova unidade, na construção de uma nova escola, uma vez que as instalações atuais são incompatíveis com o trabalho que a APAI presta. E a edição de hoje termina registrando o lançamento da terceira Vindima de Altitude. O evento foi apresentado esta semana aqui em Florianópolis e esse ano terá novidades. As uvas de altitude são as produzidas acima de 900 metros do nível do mar. Em Santa Catarina, são mais de 500 hectares plantados nessas condições. A safra é de março a maio. Este ano, os produtores esperam colher aproximadamente 1.200.000 toneladas de uvas reconhecidas por especialistas como de alta qualidade. A produção abastece 35 vinícolas. 20 delas comercializam em torno de 150 rótulos, alguns premiados no Brasil e exterior. Juntas, as vinícolas produzem 1.200.000 garrafas por ano e têm um faturamento anual de aproximadamente 200 milhões de reais. Para comemorar esses números, a Associação de Produtores promove no mês que vem a terceira Vindima, que é a festa da colheita das uvas de altitude em Santa Catarina. Desta vez, o evento vai ser maior. Ao invés de vai acontecer em todos os finais de semana de março, com festivais gastronômicos, apresentações culturais e visitas às vinícolas dos 11 municípios de altitude que produzem uvas e vinhos finos. Nesta festa, realizada em Florianópolis, a Associação dos Produtores de Vinho de Altitude fez o lançamento da terceira Vindima. O evento foi no Museu de Arte de Santa Catarina, instalado no SIC, o Centro Integrado de Cultura. Participaram autoridades, empresários, produtores e apreciadores do vinho de altitude. O secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, Felipe Melo, e o deputado Gabriel Ribeiro, do PSD, que representa a região serrana, destacaram a importância da terceira Vindima. A Vindima representa a cultura do vinho e essa representação que acontece na terceira Vindima agora está fazendo com que o enoturismo em Santa Catarina se desenvolva, ande a passos largos e todo o setor produtivo do turismo ganha com a Vindima. O vinho hoje está vindo muito forte no nosso estado, o enoturismo representa hoje mais uma engrenagem no turismo de Santa Catarina, que vem para combater a sazonalidade do nosso turismo. De acordo com a secretária da Agência de Desenvolvimento Regional de São Joaquim, Solange Pagani, a vitivinicultura já é a segunda maior atividade econômica da região serrana.
A gente é grata à Epagre. Dentro do seu estudo de pesquisa, foi levantado que a região da Serra Catarinense, a região de altitude, elas têm um terroir diferenciado para o cultivo de uvas de qualidade, de uvas finas. E dentro desse estudo, dessa pesquisa, grandes empresários apostaram e fizeram seus investimentos na nossa região, e dentro de uma tecnologia de desenvolvimento há centenas de anos, nós pegamos todos esses últimos estudos, essas últimas tecnologias mesmo, onde a gente pôde em 15 anos dar um salto gigante de qualidade. No ano passado, a segunda vindima foi considerada um grande sucesso, com um público aproximado de 25 mil pessoas e a conquista do top de marketing da ADVB, a Associação dos Dirigentes de Venda de Santa Catarina. A terceira vindima é realizada pela Vinho de Altitude Produtores e Associados, com apoio do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Este ano, os organizadores esperam a participação de pelo menos 50 mil pessoas. Eles comemoram o sucesso do evento e da produção de uvas e vinhos. Hoje, nós somos já em 35 vinícolas diferentes, produzimos uma média de 1 milhão de garrafas por ano, e envolvemos pelo menos 2 mil pessoas em empregos diretos, né? E estamos plantando hoje em 600 hectares. A nossa perspectiva é de um crescimento de em torno de 20% nos próximos anos. O deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, é um grande incentivador da produção de uva e vinho no estado. Já aprovou na Assembleia Legislativa várias leis ligadas à atividade. Agora, ele comemora a sanção do governador Raimundo Colombo ao projeto de lei de autoria dele, que cria a Rota Catarinense da Uva e do Vinho, prevendo um plano de desenvolvimento para as 5 principais regiões produtoras. Ele contempla a região oeste, meio oeste, o vale, o sul do estado e o Planalto Serrano, onde nós contemplamos aqui os vinhos de altitude. Pessoalmente, foi um grande avanço e esperamos que se torne concretamente uma grande realidade que vai ajudar a mudar a vida e, ao mesmo tempo, também trazer mais renda e qualidade de vida a todos os vitivinicultores destas 5 regiões do estado de Santa Catarina. Por hoje é só, o Notícias vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem, no mesmo horário. Até lá. Até.